Gravando. Então vamos lá. Bem, primeiramente mais uma vez, bom dia a todos e todas. Ou bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei especificamente em que hora você vai assistir esse vídeo, ter acesso a essa aula, mas chegamos, né, pessoal? Chegamos à grande semana da prova do concurso de vocês. E é um momento de muita apreensão, mas é um momento de colher os frutos dos nossos esforços, o fruto da nossa dedicação nessas últimas 4 semanas e meia. Então, fizemos os nossos preparativos, dedicamos nosso tempo e estamos aqui prestes a fazer essa prova no fim de semana e vamos em frente, né? Esse é um grande momento para quem ainda não teve a chance de assistir todas as aulas, assista as aulas, estão no YouTube. Os materiais também já foram disponibilizados para que vocês tenham acesso a tudo. E vamos lá. Nosso objetivo hoje é fechar o ciclo com chave de ouro, tá bom? Vou projetar a tela para a gente começar. Muito bem. O assunto que nós vamos abordar hoje são os tópicos que faltam para que nós fechemos o programa, que são os tópicos 14 e 15, né? Falam sobre geometria espacial e geometria analítica, ok? Então, assim, das últimas provas da UES, a abordagem foi no concurso 2018 e nas provas de Itapoca e Tauá, se não me falha a memória, né? Assim, os concursos dos últimos anos, inclusive o concurso Sobral, esse ano não abordou nem geometria analítica, nem geometria espacial. Talvez porque o foco seja para o professor PEB 2, que é o professor do ensino fundamental 2, que não vai ter acesso a esse, não vai trabalhar com esses tópicos em sala de aula, né? Muito embora esses tópicos estejam dentro das competências do professor. Mas eu acredito que dentro do que a SEDUC pretende para os professores da rede estadual, isso vai ser cobrado, tá certo? Até porque no concurso da SEDUC 2018 isso foi cobrado também, né? Muito bem, vamos lá, vamos começar com o problema de geometria espacial. Então, problema de Itapoca 2011, deixa eu aumentar o zoom para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Diz o seguinte, esse problema. Considere V1 volume de uma esfera de raio R, V2 volume de um cilindro, onde o raio da base é A e a altura é R. E V3, o cone, cujo raio da base é A e a altura é R. Então, ele pergunta, podemos afirmar que... Então, ele quer que a gente veja uma estimativa sobre os volumes desses sólidos, né? Então, antes disso, vamos fazer uma recapitulação sobre volumes de figuras espaciais, certo? Vamos relembrar aqui um pouco. Então, vamos lá. Eu costumo caracterizar da seguinte forma, você tem sólidos com duas bases. Quais são os sólidos que possuem duas bases? Deixa eu escrever. Nós temos sólidos com duas bases, são os prismas. E aí os prismas a gente classifica com relação à figura que compõe a base, né? Em geral nós temos prismas de base triangular, quadrangular, ou seja, a base é um quadrado, e hexagonal, ou seja, a base é um hexágono. Nessa nossa abordagem, todos esses polígonos são regulares, né? O que é que significa isso? Significa que eles são equiláteros e equiângulos, certo? E aí a gente consegue calcular essas áreas da base aqui, né? Quem é que é a área da base, nesse caso, do triângulo? L quadrado raiz de 3 sobre 4. A área da base do quadrado a gente sabe, L ao quadrado. E a área da base do hexágono a gente sabe, a área da base do hexágono é 3L quadrado raiz de 3 sobre 2, aliás, 6L quadrado raiz de 3 sobre 2, ou seja, é 3L quadrado
Raios de 3 sobre 2. Certo? Você tem 6 triângulozinhos lá e a gente faz isso no hexágono, né? Muito bem. O outro sólido de duas bases são os cones. O cone é o chapeuzinho de aniversário, né? Ou funil. Aliás, o cone não, desculpa, o cilindro. Cone não, cone só tem uma base, o cilindro. O cilindro é a lata. E a base do cilindro, ela é um círculo. Então, base circular. E aí, a área da base, nós sabemos que é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, se a base do sólido de duas bases é um polígono, nós temos prisma. Se a base do sólido de duas bases é circular, nós temos um cilindro, certo? Como é que a gente calcula o volume, diferente do tipo, seja prisma ou seja cilindro? O volume é sempre a área da base vezes a altura, certo? Então, se você tem um prisma, geralmente você tem uma coisa desse tipo. Não cabe mais. Você vai ter uma coisa desse tipo, né? Ou aí você tem uma coisa desse tipo. Ou você tem um cilindro que você tem uma coisa desse tipo, né? Aí você tem a área da base, a área da base e a altura comum aos dois aqui, né? E o volume é a área da base vezes a altura. Quando você tem um cone ou uma pirâmide, a pirâmide obedece à mesma subclassificação dos prismas. Sólidos com uma base, nós temos as pirâmides, onde a base é um polígono também. Então, nós temos a base da mesma forma, base triangular, base quadrangular, base hexagonal. E aí nós temos as mesmas equações para a área da base, as mesmas que nós temos lá em cima, né? São essas aqui. Vou poupar o tempo, vou fazer o serviço do preguiçoso, que a minha mãe não me veja fazer o serviço do preguiçoso. E aí, copiar e colar. Nós temos essas três equações de área da base, né? E se a base for circular, nós temos o cone, que é o chapeuzinho de aniversário. Então, o cone, a base é circular. Base circular de raio R, e a área da base é π vezes o raio ao quadrado, como já vimos lá em cima. E o volume aqui tem uma diferença, né? O volume é um terço da área da base vezes a altura. Certo? Na prática, os sólidos de uma base cabem dentro dos sólidos de duas bases. Né? As pirâmides cabem dentro dos prismas de mesma base, obviamente. E o cone cabe dentro do cilindro. É isso que ele quer dizer. Né? No nosso problema, a gente tem o seguinte, agora vamos fazer a estimativa. Agora que a gente conhece as áreas da base e as alturas, vamos fazer as estimativas. Então, eu tenho uma esfera. A esfera é um caso particular, né? Então, a esfera é um caso particular.
Quanto é o volume da esfera? O volume da esfera, 4/3 de π vezes o raio ao cubo, e a área da superfície da esfera, é 4πr², certo? E a esfera é a nossa conhecida bola. O conjunto dos pontos aqui distantes é um ponto dado. O conjunto dos pontos do espaço aqui distantes é um ponto dado, né? O ponto é o centro da esfera. Ok? Pronto. Agora a gente consegue fazer o nosso problema e fazer os demais problemas de geometria espacial que envolverem volume, né? Ele diz o seguinte, ó. V1 é o volume da esfera de raio R. Então, quanto é que vale o V1? Voltemos ao problema. Então, vamos ver o volume. Então, V1 vai ser o volume da esfera de raio R pequeno. V1 é 4/3 de π vezes R ao cubo. V2 vai ser quem? Vai ser o volume do cilindro, onde o raio da base é A. Só um minuto. Voltei, obrigado. Então, V2, você tem o cilindro de raio da base A. Eu tenho o cilindro de raio da base A. E a altura é R. Então, quanto é que dá esse volume? Nós sabemos lá em cima que o volume do cilindro é dado por área da base vezes altura, né? Sólidos de duas bases. A área da base vezes altura, e a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio da base é A. E a altura é que é R. Aqui a gente não pode confundir isso. Então, quem é que vai ser V2? A área da base, π vezes A ao quadrado, vezes a altura, que é R. Pronto. Agora vamos lá. O sólido 3, o volume V3, vai ser o volume do cone com as mesmas configurações do cilindro. Eu tenho cone, o raio da base do cone é A e a altura é R. Então, como é que é o volume do cone? Nós vimos lá em cima, área da base, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. O raio é A. Então, isso aqui é π vezes A ao quadrado vezes a altura, que é R. Pronto, nós temos os três volumes. Agora, qual é a estimativa que nós vamos fazer? Vamos olhar para os itens e fazer essa comparação, né? Quando eu olho para os itens, o que que eu tenho? Vamos lá, ele está dizendo assim, V2 é 2V1. Será que V2 é 2V1? Não, V2 não é 2V1, porque para ser 2V1, quem é que é 2V1? Tem A. Falso. Né? Quem é que é 2V1? 2V1 é 2 vezes 4/3 de πr ao cubo, que não dá 2π a2 vezes r, né? Que é diferente
de πA2 vezes R. Então, isso aqui é falso. O item B diz o quê? O item B diz que V3 é 3V2. V3 é 3V2. Será que V3 é 3V2? Vamos ver. V3 é 1/3 de πA ao quadrado vezes R. É o volume do cone. Quando eu multiplico isso por 3, eu tenho 3 vezes 1/3 de π vezes A ao quadrado vezes R. Esse 3 se cancela com esse 3, então isso aqui vai ficar 3V3. Cancelo 3 com 3. Isso aqui é π vezes A ao quadrado vezes R. Só que π vezes A ao quadrado vezes R é quem? É justamente o V2. Ou seja, esse fato aqui é verdadeiro. A gente não precisa mais nem analisar os outros itens. Certo? Então, 3V3 é justamente igual a V2. Aqui o item verdadeiro. Tem B de bola. Então, o que a gente precisou saber? Nós precisamos especificamente saber as relações entre as equações dos volumes dos sólidos geométricos aqui, né? Em especial, esses sólidos são os sólidos que nós trabalhamos desse nível. Prismas triangulares, quadrangulares e hexagonais. E cilindros, que são volumes com duas bases. Certo? E com a base nós temos pirâmides também, triangulares, quadrangulares e hexagonais. E se a base for circular, nós temos o cone. E a nossa, vamos dizer assim, a nossa superfície especial, que é a esfera. Ok? Então, deixar todas as equações aqui para que vocês possam depois fazer um Memorex ou ter um panorama geral disso, tá bom? Mas a gente vai recorrer a essas equações depois aqui. Vamos para o próximo problema. O próximo problema é um problema ainda de Itapipoca, mas agora é um problema de geometria analítica. Vai englobar o tópico 15, certo? Então, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, os pontos 0, 0, 0A e 2A e 0, considere esses pontos no plano, né? 0, 0, 0A e 2, 0. Sabendo que a área do triângulo ABC é 16 unidades de área, então, eu quero saber quanto é que vale esse A, né? Aqui ele dá uma informação interessante, porque nós temos duas condições relativas para 3 pontos, certo? Então, dados 3 pontos A, B e C, você tem A, B e C pontos, você só tem duas condições para eles. Ou eles são colineares, ou eles formam um triângulo. Não tem outra condição, né? Se eles forem colineares, existe uma reta que possui os 3, o A, o B e o C, ou então eles formam um triângulo. Pode ter dois colineares, você vai fatalmente ter dois colineares, o A e o B, e você tem um terceiro C, que não pertence à reta que contém A e B. E aí você tem um triângulo ABC. Certo? Do ponto de vista da geometria analítica, o que é que nós temos? Nós temos uma coisa chamada de condição de colinearidade de 3 pontos. Na geometria analítica, nós temos uma coisa chamada condição de colinearidade de 3 pontos. Então, você vai dizer o seguinte, 3, 6, você tem A, B e C da seguinte forma, né? O A sendo A1, A2, B sendo B1, B2, e o C sendo C1, C2. São colineares, se somente se
determinante dessa matriz é igual a zero. O determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos, ou seja, A1, A2, B1, B2, C1, C2, 1, 1 e 1, se esse determinante é igual a zero. Certo? Então, eles são colineares se acontecer isso aqui. Se não acontecer, se eles não forem colineares, se A, B e C não forem colineares, então a área do triângulo formado por A, B e C, que nós vimos lá em cima, né? Ou eles são colineares ou formam um triângulo. Certo? Então, se A, B e C não forem colineares, ou seja, se eles formarem um triângulo, então a área desse triângulo, a área do triângulo ABC é um meio do módulo desse determinante lá em cima. É um meio do módulo desse determinante. Certo? E é exatamente esse fato que nós vamos utilizar para resolver o problema, esse aqui de baixo, né? Ele está dizendo que eles formam um triângulo. E aí dá mais, e ainda dá a área do triângulo, né? 16 unidades de área. Então vamos lá. Vamos colocar esses pontos e calcular o determinante, então. Vejamos. Quem é que é a área do triângulo ABC? A gente sabe que é aquele determinante lá, né? É um meio do módulo desse determinante. Um meio do módulo desse determinante. Agora vamos abastecer esse determinante com as coordenadas dos pontos. Então nós temos, isso aqui vai ser um meio do módulo, vamos olhar. Quem é o A1 e o A2? O A1 e o A2 são as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A são 0, 0. Então eu vou ter 0, 0. O B1 e o B2 são as coordenadas do ponto B. Então as coordenadas do ponto B são 0A. As coordenadas do ponto C, o C1 e o C2 são as coordenadas do ponto C. As coordenadas do ponto C são 2A e 0. 2A e 0. E aqui eu preencho essa coluna com 1, 1 e 1. Eu subo o nível para o determinante não se anular, né? Muito bem. Então vamos calcular esse determinante. Vamos lembrar da aula de matriz e ver como é que a gente calcula esse determinante. Como é que eu calculo esse determinante aqui? Então, o que eu faço? Eu vou usar a regra de Sarri. Pela regra de Sarri, foi o que nós vimos na aula de matriz. Como é que a gente calcula esse determinante? Pela regra de Sarri, a gente repete as duas primeiras colunas, né? Então, 0, 0, 2A, 0A e 0. E aí vem o produto dos elementos das diagonais principais, esse produto, né? Esse aqui dá 0 porque tem esse 0 na cabeça, esse aqui dá 0 também porque tem um 0 na cabeça, esse aqui dá 0 porque tem um 0 no meio. Que beleza. Agora, no sentido da diagonal secundária. Então, eu tenho esse e esse. Então, aqui vai dar menos 2A quadrado, aqui dá 0 e aqui também dá 0. Logo, quanto é que é a área? Portanto, a área do triângulo
ABC é 1/2 do módulo daquele determinante e o módulo desse determinante nós vimos que vale 1/2 do módulo de menos 2a quadrado. O módulo de menos 2a quadrado é 2a quadrado. Ou seja, essa área vai ser 1/2 de 2a quadrado, ou seja, a área é a quadrado. Só que pelo enunciado, essa área a gente já sabe quanto vale, né? Pelo enunciado, essa área vale 16. Substitui lá em cima. Então, como por hipótese, a área do triângulo ABC é 16, isso implica que A ao quadrado é 16, e isso implica que A vale mais ou menos a raiz de 16, e nós sabemos que a raiz de 16 é 4, né? Isso implica que A mais ou menos 4, ok? Então, quando a gente vai olhar para os itens, a resposta é o item A, certo? Então, outra informação, nós temos a condição de colinearidade de 3 pontos. Então, se 3 pontos do plano são colineares, fatalmente o determinante formado pelas suas coordenadas é igual a 0. Se eles não são colineares, ou seja, se formam um triângulo, então esse determinante é o dobro da área do triângulo, ou seja, a área do triângulo formado por esses 3 pontos é o meio do módulo desse determinante, ok? Vamos seguir em frente, seguir em frente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade de fazer essa pergunta, tá bom? Então vamos lá, vamos ver um outro problema de geometria espacial, problema de Tauá 2008. Acho que a gente já até fez esse problema quando a gente estava fizendo o nosso simulado no primeiro domingo de aula, né? Então vamos lá. Sejam V1 e V2 os volumes de 2 cilindros retos de raio R1 e R2, respectivamente. Então eu tenho o seguinte, eu tenho um cilindro de raio R1 e tenho um cilindro de raio R2, onde esse R2 é 4 vezes o R1, certo? E as alturas desses dois cilindros são iguais. Eles têm a mesma altura. Só que esse outro cilindro tem um raio da base 4 vezes o tamanho do raio da base do primeiro cilindro. Então aqui é R1 e aqui mede 4 R1. Pronto. Agora o que é que ele quer? Ele quer saber quanto é que dá essa relação entre os dois volumes. Certo? Então vamos lá. Quem é o volume do primeiro cilindro? O cilindro de raio menor. Cilindro é um sólido de duas bases. Sólido de duas bases, o volume nós calculamos como sendo a área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo. Como é que a gente calcula a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Então, o volume V1 é π vezes R1 quadrado vezes a altura H. Né? Então, está aqui o primeiro volume. Então, esse volume aqui, V1 igual a πr quadrado H. Agora, vamos ver quanto vale o volume
do segundo cilindro, ou seja, do cilindro cujo raio é R2, sendo R2 4 vezes R1. Então, V2 a gente sabe também que a área da base vezes a altura também é um sólido de duas bases, ou seja, V2 é π vezes R2 quadrado vezes H, só que o R2 a gente sabe que é 4R1. Então, V2 é π vezes 4R1 quadrado vezes H. Ou seja, o V2 vai ser 4R1 quadrado dá 4 ao quadrado 16, R1 ao quadrado, R1 quadrado. V2 vai ser 16 π R1 quadrado vezes H. Só que π R1 quadrado vezes H é V1. Então, esse cara aqui, V2, é 16 π R1 quadrado vezes H. Então, agora vamos ver quanto é que vale essa relação, né? Dessa forma. Quanto é que dá V1 sobre V2? Vai dar πr1 quadrado vezes H, dividido por 16 πr1 quadrado vezes H. Aqui todo mundo é diferente de zero, porque senão eu teria diversas indeterminações. Então eu posso cancelar π com π, r1 quadrado, opa, um errinho aqui, errinho tipográfico. π, opa, π, r1 quadrado, H. Cancelo π com π, r1 quadrado cancela com r1 quadrado e h cancela com h. O que foi que sobrou? V1 sobre V2 é 1 sobre 16. Certo? Então, quando eu for olhar para os itens, a resposta é o item C, 1 sobre 16, né? Aqui você precisa ficar atento. Eu poderia já de cara ter feito o seguinte, ó. Aqui eu já poderia ter feito essa identificação. V2 é πr1 quadrado vezes h, mas πr1 quadrado vezes h eu já sei que é V1, né? Então, V2 é 16 V1. O que é que eu poderia fazer? Sei lá, eu poderia passar o 16 dividindo e passar o V2 também dividindo, né? Poderia já aqui ter feito isso. Uma outra forma seria você ter visto isso. Sendo V2 igual a 16 V1, você não precisaria nem ter jogado todo mundo para cancelar. Você poderia só ter feito o seguinte, né? Passo esse V2 dividindo, então eu teria aqui 16 V1 sobre V2 é igual a 1. E depois passo o 16 dividindo, ou seja, eu teria de fato que o V1 sobre V2 teria de fato que o V1 sobre V2 seria 1 sobre 16. Vai obtendo o mesmo resultado, né? Só que sob uma técnica diferente, né? Uma manipulação diferente. Na verdade, a técnica é a mesma, a manipulação é que foi diferente. Ok? Mas nós teríamos 1 sobre 16 da mesma forma. Muito bem. Basicamente é isso mesmo. Aqui é bacana porque você compara sólidos de mesma natureza, né? Você compara cilindro com cilindro. Você não compara cilindro com cone, por exemplo. É uma coisa muito natural. Quanto é que vale o volume do cilindro em relação ao volume do cone, se eu dobrar a área, mantiver a altura, então tudo isso é levado em consideração. Certo? Você tem que ter sempre essas equações em mente e entender que fazer essas relações significa, na verdade, pegar uma quantidade e dividir pela outra. Ok? Então vamos lá. Para a próxima. Também é um problema de geometria analítica e esse é um problema muito clássico, é um problema que aparece com muita frequência, né?
que é um problema sobre posições relativas entre retas. Quais são os dois tipos de posições relativas entre retas que nós temos? No plano, nós só podemos dizer assim, que duas retas ou são concorrentes. Onde é que duas retas são concorrentes? Quando possuem pontos em comum. Ou as retas são paralelas. Onde é que as retas são paralelas? Quando não possuem pontos em comum. Essas são vazias do ponto de vista de conjunto, né? Não possuem pontos em comum. Ok? Muito bem. Essas retas, elas possuem uma outra característica interessante aqui. Se as retas são paralelas, elas vão possuir o mesmo coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Vamos ver, para quem não lembra, né? Então, suponha que você tem aqui o seu plano cartesiano, aqui o seu eixo coordenado, aqui você tem x, aqui você tem y, e em algum momento você tem a reta passando nessa direção, que é a sua reta R. Então, essa reta ela faz um ângulo com a horizontal, com o eixo x. Certo? Esse ângulo é o que a gente chama de inclinação da reta. E a tangente desse θ é o coeficiente angular. A tangente desse ângulo, que é dada pela variação dos y dividido pela variação do x, quando você pega quaisquer dois pontos sobre essa reta, você pega esse ponto, por exemplo, x1, y1, e você pega esse outro ponto aqui, x0, y0. Quando você calcula a variação dos y dividido pela variação do x, você tem a tangente desse ângulo, né? Essa quantidade aqui é chamada de coeficiente angular. Então, quando você tem a equação de uma reta, a gente chama isso de m também, tá? M, tangente de θ igual a m, igual a esse cara aqui. Tangente de θ igual a m, igual a variação dos y dividido pela variação de x, é o que a gente chama de coeficiente angular. Quando nós temos uma reta onde a equação dessa reta está nessa forma, que a gente chama de forma reduzida, y igual a m vezes x mais b. O coeficiente angular é simplesmente o coeficiente do x. Quando eu escrevo essa reta, na verdade eu posso até colocar assim, mx menos x0, né? Mais b. Mas esse coeficiente, quando a equação da reta está escrita dessa forma, é o coeficiente angular. Essa forma é o que a gente chama de forma reduzida. Você tem a forma reduzida, você tem a forma geral, né? Como é que é a forma geral? A forma geral é quando eu expando esses produtos. É ax mais by, vou colocar assim maiúsculo para não confundir com esses outros coeficientes. Você tem ax mais by igual a c, aí isso aqui é a forma geral, né? E aí você consegue isolar e consegue descobrir quem é que são esses coeficientes. Por exemplo, quem é o m? O m vai ser menos a sobre b, né? Nesse caso, menos a sobre b é o m. Você sai da forma geral para a forma reduzida. Você consegue transitar. Você faz uma manipulação algébrica dessa forma geral
para a forma reduzida aqui em cima, e aí você consegue achar o coeficiente angular também, sem quaisquer problemas, né? Mas a questão é a seguinte, se as retas são paralelas, ou seja, você tem uma outra reta que é paralela a essa reta aqui, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Então, se R paralela à reta S, isso significa que o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. E o motivo é muito óbvio, porque se elas são paralelas, esses dois ângulos aqui, eles são correspondentes, né? Ou seja, são os mesmos, são congruentes. Se são os mesmos ângulos, consequentemente, a tangente é a mesma, consequentemente, o coeficiente angular é o mesmo, certo? No caso do nosso problema, ele está dando outra condição, ele está dizendo que essas retas são perpendiculares, é uma outra condição de concorrência. Então, quando é que as retas são perpendiculares? As retas são perpendiculares quando, primeiro, elas forem concorrentes e formarem entre si um ângulo de 90 graus, certo? As retas fazem uma coisa desse tipo. Você tem aqui R, você tem S. Esse ângulo entre as duas retas, 90 graus. É um ângulo reto. Opa, não vai ficar não. Pronto. Ok. Que é um ângulo reto, certo? E aí qual é a característica disso? É que se as retas são perpendiculares, então o coeficiente angular de uma é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Ou você pode simplesmente dizer que o produto entre eles é menos 1. MR vezes MS é menos 1. Isso caracteriza o fato das retas serem perpendiculares, certo? O produto dos coeficientes angulares serem iguais a menos 1. Então é isso que nós temos lá em cima. Vamos para o nosso problema agora. Problema para a gente fechar com chave de ouro. Então nós temos a equação, duas equações de retas aqui. Nós vamos chamar essa equação aqui de equação da reta R. Vamos chamar essa equação aqui de equação da reta S. Então ele está dizendo o seguinte, as retas de equações 1 mais mx menos y mais 9 igual a 0 e 1 menos mx mais y menos 7 igual a 0 são perpendiculares. Então o que é que nós temos? Solução. Eu tenho que R é a reta que possui a equação 1 mais mx menos y mais mx menos y mais 9 igual a 0. E a reta S é a reta que possui por equação 1 menos mx mais y 1 menos mx mais y menos 7 igual a 0. Certo? Essas retas são perpendiculares. Ou seja, elas possuem esse formato aqui de cima. Muito bem. Uma vez que elas possuem esses formatos aqui de cima, nós sabemos que os coeficientes angulares obedecem a essa relação. O produto entre eles tem que dar menos 1. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer uma manipulação algébrica nessas equações dessas retas, vou descobrir os coeficientes angulares, vou multiplicar ambos e o resultado tem que dar menos 1, porque aí eu forço a condição delas serem perpendiculares. Então, vamos lá. Vejamos. Para a reta R, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho 1 mais mx menos y mais 9 igual a 0. Então, jogo 9 para o lado de lá. Melhor, vou jogar só o y. Não preciso nem mexer nos outros. Vou jogar só o y. Porque quando eu jogar o y, eu vou ter o seguinte, ó. Menos y vai para lá mais y, então eu vou ter y igual a 1 mais m
x mais 9. Essa é a forma reduzida da equação R. Essa é a forma reduzida da equação R. Então, quem é o coeficiente angular dessa reta? Então, o coeficiente angular da reta R vai ser o coeficiente do x, como nós dissemos lá em cima, 1 mais m. Pronto. Agora vamos fazer o mesmo procedimento com a reta S. Também só preciso fazer isso, né? Com a reta S, nós vamos ter que 1 menos m x mais y menos mx mais y, 1 menos mx mais y menos 7 é 0. Aí eu jogo o y para o outro lado e multiplico todo mundo por menos 1, ou jogo todo mundo para o outro lado também, no trabalho vai ser mínimo. Isso aqui vai ser igual, agora fazendo cache. Deixa eu explicar algumas coisas aqui, ver se para de fazer cache. Pronto, acho que parou de fazer cache agora. Então, y parou, igual a, joga todo mundo para o lado de lá. Menos 1 menos m x mais 7, né? Peguei esse cara, joguei para o outro lado, peguei o menos 7, joguei para o outro lado. Então, quem é que vai ser o ms, o coeficiente angular da reta S? Vai ser esse cara aqui, menos 1 menos m. Que se eu pegar, vai ser m menos 1. M menos 1. Como as retas são perpendiculares por hipótese, o produto desses coeficientes angulares tem que ser menos 1. Como? Por hipótese, mr vezes ms é igual a menos 1, eu tenho que... Quem é que é o mr? 1 mais m. Quem é que é o ms? M menos 1. Isso aqui tem que ser menos 1, senão elas não são perpendiculares. E essa é uma condição que eu amarro. Agora vamos lá. Multiplica. Na verdade, nem preciso, né? Se eu trocar esses dois de lugar, eu vou ter o seguinte. 1 mais m pode ser escrito como sendo m mais 1. M menos 1. Isso aqui tem que ser menos 1. M mais 1, M menos 1 é o produto da soma pela diferença. Isso é um produto notável. Que produto notável é esse? Produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, m ao quadrado menos 1 tem que ser igual a menos 1. Ou seja, m ao quadrado tem que ser 1 menos 1. Ou seja, m ao quadrado tem que ser 0. Só que se o quadrado de um número é 0, é porque esse número ele tem que ser obrigatoriamente igual a 0. Então, m tem que ser 0 para que essas retas sejam perpendiculares. E eu consigo até dizer a equação das retas agora. Quem é que é a equação das retas? A equação reduzida, né? Só para a gente responder o problema, o item correto é o item B de bola, m igual a 0, mas vamos ver a equação das retas aqui, só para a gente ter essa constatação. Quem é que é a equação da reta R? Vai ser, o m é 0, então 1x mais 9, y igual a x mais 9. E a equação da reta S é o m igual a 0, menos 1, menos x mais 7. Essas retas vão fazer o seguinte, ó. Essas retas elas vão fazer o seguinte. Você vai ter você tem essa reta que faz esse corte aqui.
puxar esse eixo mais para cá. Essa reta faz isso, a reta E. E a reta S faz isso. Não, a gente tem um corte perpendicular aqui pelo 7. Por aqui, por aqui. E esse ângulo é reto. Certo? Ela vai tocar lá no 7, lá em cima. Mas é isso mesmo. Aqui essa toca o eixo Y. Eixo X. Essa aqui é a reta R, essa aqui é a reta S. Esse ponto aqui é o Y igual a 9, esse ponto aqui é o Y igual a 7. Certo? Muito bem, galera. Então, finalizamos o nosso estudo. Fechamos todo o programa. Espero que vocês tenham aproveitado consideravelmente esse período que nós estivemos juntos. Conseguimos passar por todos os tópicos. Vocês têm acesso a todas as aulas, foram 10 aulas. Fizemos pelo menos, exceto esse tópico, que foi pouco explorado nessas provas, mas são tópicos que exigem um pouco mais de contextualização e conhecimento, nós tivemos aulas de pelo menos 1 hora. Bom, quero desejar a vocês uma ótima prova no domingo. Vocês tenham tranquilidade, que vocês consigam se concentrar durante esse fim de semana, né? E dizer que é sempre um até logo. Meu contato fica disponibilizado no grupo, se vocês precisarem de alguma ajuda até domingo. Fico sempre à disposição, pode mandar uma mensagem, professor, eu queria que o senhor me ajudasse a ouvir o seu vídeo, na questão tal, da lista tal, do assunto tal, eu não entendi como foi a sua solução, podem ficar à vontade para entrar em contato, que nós, sempre, dentro da medida do possível, eu responderei a todos e todas, sempre, tá bom? Até domingo estarei aí de prontidão para ajudar vocês em alguma dúvida, de algum vídeo, de algum problema que vocês tenham tentado. Agradecer mais uma vez aí a Maria Eduarda pelo suporte, né, por ter preparado a aula para a gente, e dizer que nunca é um adeus, é sempre um até logo. Espero que nós possamos nos reencontrar aí, agora vocês como professores do Estado, se Deus quiser, e desejar um grande sucesso para vocês nesse concurso de domingo. Tá bom? Vou disponibilizar o material, o vídeo para que seja postado no YouTube, para que vocês tenham acesso a tudo. E como eu disse, eu estou sempre disponível e sempre aqui para ajudar vocês. É só chamar, só dar um oi, que a gente vai sempre que possível, dentro do possível, ajudar vocês no que for necessário. Tá bom? Um abraço a todos e todas. Fiquem com Deus. Uma ótima prova domingo. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, Maria Eduarda. Valeu, abraço. Até mais, gente. Tchau.